eu sou Flávia Fonseca, especialista em como reinventar os negócios e usar as tecnologias adequadas. O assunto de hoje é para a gente falar como escolher as ideias que têm mais chance de darem certo. Se você se interessa por esse assunto, já coloca aí que você curte, compartilha e avisa para todo mundo que a gente gosta de falar desses assuntos por aqui. Então, quando a gente fala de ter uma ideia, muitas vezes você tem várias ideias e aí depois que você tem, você fica, e agora? O que eu faço? Qual delas tem mais chance de dar certo? E no momento como a gente está passando agora, é muito melhor a gente seguir com algo que tem mais chance de dar certo do que só descobrir isso lá na frente. E em geral, quando a gente tem uma ideia e quer saber se ela vai dar certo, é muito comum de ouvir de fazer um business plan. É um jeito tradicional de tentar organizar essa situação, o que eu não recomendo de jeito nenhum. Por quê? Porque quando a gente está falando de uma ideia, a gente está indo para um lugar novo, que a gente tem um monte de dúvidas, afinal de contas é um desconhecido que a gente está se aproximando, e criar alguma coisa com base no que você não conhece é como ainda ter um terreno de areia movediça e você querer se estabilizar ali em cima. Existe uma técnica que é exclusiva para isso, para que a gente consiga encontrar mais soluções mesmo no meio das incertezas, que o nome dela é Design Thinking, mas pouco importa, porque aqui a gente vai falar exatamente como isso pode ser feito no seu dia a dia com o seu linguajar para que você consiga absorver e transmitir isso também para as outras pessoas. Então, quando a gente fala de ter várias ideias e querer encontrar o que dentro dessas ideias tem mais chance de dar certo, a melhor técnica de usar é através de experimentos. Então, o que seriam os experimentos que vão garantir que sua ideia vai dar mais certo? É muito importante você lembrar que quando a gente fala de experimento, a gente tem a ideia, a gente tem as pessoas, você tem que definir as pessoas que vão precisar daquela sua ideia. Quanto maior o número dessas pessoas, desse grupo de pessoas, melhor, porque você vai ter mais chance de crescer, né? Então você define as pessoas, você define a dor. Depois que você define a dor, você vai ver como a sua ideia resolve esse problema. E por último, o que você traz de diferente do que já existe hoje para resolver essa situação. Então, a ideia, as pessoas, o público que você vai atuar, que dor ele tem, como a sua ideia resolve essa dor e por que você se diferencia de quem já está no mercado. Então, primeiro você faz essa camada. E é muito importante, na hora da gente fazer os experimentos, que são testes, né? Da gente saber o que a gente quer testar, o que a gente quer validar neste processo. Não, assim, em geral, às vezes a gente acha que, sei lá, vou fazer um experimento para provar que a minha ideia é boa, para provar como eu sou inteligente. Não, e não é nada disso. Os experimentos são para validar o que precisa ser verdade para a sua ideia realmente funcionar. Ai, Flávia, como assim? É simples. Na hora da gente criar um teste, você não tem que simplesmente falar assim, eu vou testar se esse meu carro novo funciona. Digamos que você criou um carro novo. Não, você tem que procurar validar e confirmar etapas desse processo. Então, não é simplesmente se o carro funciona, você vai ter que validar, ele atinge tal velocidade, ele consome tanto de combustível, ele tem tal performance, ele freia, isso para a gente ver hipóteses que a gente teria que validar, né? Ele funciona bem na chuva, como que é, né? Enfim, você tem que saber quais são as suposições que você faz, ou hipóteses, o nome tanto faz, para você validar ao longo desse processo. Aí, uma vez que você define esse conjunto de hipóteses, você vai, dentro do experimento, você vai então buscar o que precisa ser verdade para aquela sua suposição funcionar. Ainda não estou entendendo nada. Então, vamos tentar ajudar mais um pouquinho. Você vai, então, jogar essa sua ideia, né? Disponibilizar essa sua solução para um conjunto de pessoas para que elas tenham contato com isso que você criou. Quais pessoas? Aquelas que você identificou
que é quem tem a dor do seu problema. Não é para disponibilizar para amigo, conhecido, parente. Isso não funciona. Tem que ser realmente o público relacionado com aquilo que você está fazendo. Uma vez que você faça isso, você vai coletar então as percepções dessas pessoas num teste mesmo. E depois que isso roda, né, depois que isso funciona, é executado, você vai ter dados. Os dados, você vai ter condições de entender como realmente aquilo aconteceu. O que realmente acontece na prática, na visão de quem está usando. E não vão ser opiniões, né? Dados são diferentes de opiniões, é legal de ressaltar isso. E quando a gente vai tomar qualquer decisão com base numa ideia, você tem que ter dados. E só através desses testes ou experimentos, como eu chamei, é que você vai ter dados para você começar a tomar suas decisões. Mas aí mora um perigo, porque normalmente, digamos 100% de 100% das vezes, quando a gente tem uma ideia, a gente acredita piamente que aquela é a melhor ideia que alguém poderia ter. E isso é da natureza humana, tudo bem, a gente não precisa querer mudar, mas para que a gente consiga realmente olhar os dados e entender o que aquilo significa, o que tá bom, ou o que tá bom não, o que tem mais chance de dar certo, o que, sei lá, reprova ou não confirma aquilo que você imagina, te leva para um outro caminho, você tem que estar com outras pessoas ao seu redor. Porque se você estiver sozinho e você for o autor da ideia, pode acreditar que você vai fazer o possível e o impossível para olhar aqueles dados e interpretar que a sua ideia ainda vai dar certo. E isso é um perigo. Então, na hora que você tem os dados, você tem que ter pessoas junto de você, que a gente chama de equipe multidisciplinar, para conseguir olhar aquilo de vários ângulos e aí sim analisar, olha, essa hipótese aqui que a gente estava validando realmente aconteceu. Vamos falar, por exemplo, que você queira vender algo online. Então você vai lá e você vai validar, olha, as pessoas realmente se interessam por comprar esse tipo de produto. Ah, olha, elas têm esta periodicidade de compra e não aquela que a gente tinha imaginado. Ah, olha, elas dão importância para determinada questão e não para aquilo que a gente imaginava. Nem sempre é preço, às vezes é conveniência, quer que entreguem muito rápido, enfim. Então, você vai ter ali as suas várias verificações ao longo do processo e a equipe vai ter condições de analisar junto com você, caso você tenha sido o autor da ideia. Ainda dentro dessa equipe, é muito importante de ter alguém cético. Ah, como assim? O cético é aquele que duvida que aquela sua ideia vai dar certo. Ah, e para que eu vou querer ter alguém que tipo é do contra junto de mim? A importância dessa pessoa é para ela te trazer um olhar justamente para aquilo que você sozinho não consegue enxergar. E uma das perguntas principais que essa pessoa ajuda a responder na equipe é o que faria que o seu cliente não comprasse de você. Então, você vai ter ali rodado o seu teste, vai ter uma massa de dados e você vai enxergar quem comprou, tal, como foi. Quem é cético, ele vai trazer perguntas, por que a pessoa não comprou diferente, o que faria com que ela deixasse de comprar. Ele vai trazer várias coisas que vai te fazer pensar no que poderia ser uma rejeição dentro do seu público. E o mais legal, essa pessoa na equipe, ela vai antecipar para que você já tente buscar soluções e quando isso ocorrer, porque sempre vão ter, né, situações que a pessoa não vai ficar satisfeita ou ela não é o seu público, não está ainda preparada muito para aquilo que você está oferecendo. E o cético, que é essa pessoa que vai trazer as perguntas do que pode dar errado, ele vai te adiantar coisas que você vai poder planejar e já saber como resolver. Então, muito, muito importante, equipe multidisciplinar. Não acredita somente que você sozinho consegue analisar aquilo que você acabou de receber de resultado do seu teste. E aí, então, até agora a gente viu alguns pontos que é importante da gente recapitular para não ficar meio perdido. Então, a gente vai ter primeiro que definir
como se fossem tendências ou suposições, verdades que você gostaria que acontecesse para aquela sua ideia funcionar. Então, as hipóteses aí que eu chamei. Depois disso, você vai ter que ter o público para responder, né? Dados para você analisar. E aqui é importante da gente ver. Eu tenho que passar para quantas pessoas responderem, quantos dados eu tenho que ter para realmente poder analisar se a minha ideia tem mais chance ou não de dar certo. Tem vezes que a pessoa está tão convicta que aquilo vai funcionar que ela roda com uma pessoa só e ela já acha que tá bom. Não, gente, não tá bom. Uma pessoa só tá longe de trazer a visão de uma massa de pessoas, né? De uma tendência de um público. Mas para que a gente também não fique naquele desespero da perfeição, de querer que 1000 pessoas respondam, é lógico que o maior número é sempre bem-vindo. Mas neste primeiro experimento, a gente está falando de um primeiro passo. Se você tiver ali em torno de 20, 30 respostas, já é algo muito bom para você conseguir debruçar e analisar isso que você teve. Então, tenta, lógico, que não ficar com um número muito baixo e ver se as pessoas que participaram, elas vão trazer todos os perfis que podem comprar o seu produto, né? Então, aí você consegue ter uma noção melhor. Então, a gente já viu essa questão dos dados, já falamos, então tem que ter a qualidade dos dados e tem a equipe multidisciplinar. Então, a gente fez esse apanhado de coisas, rodamos os testes, a equipe multidisciplinar avaliou, o cético participou e vem o resultado. O resultado pode ser de confirmar aquelas suposições, aquelas hipóteses que você tinha. Olha, isso daqui tem mais chance de dar certo, ocorre com mais frequência e não é preciso que o resultado seja assim, certeza absoluta que isso ocorre, tal, e sempre vai ser assim. Para que a gente siga adiante, e o seguir adiante é um próximo experimento, pegando isso que você entendeu, né, interpretou, que olha, as pessoas têm esse comportamento, agem dessa forma, então eu pego isso que costuma acontecer com mais frequência e vou colocar num próximo teste para mais pessoas fazerem parte e também posso colocar outras hipóteses para serem validadas nesse próximo teste. Então, você não precisa aguardar que, sei lá, 80%, 100% você ter certeza absoluta que todo mundo agiu igual, todo mundo quer fazer a compra daquilo que você está oferecendo. Não é isso que a gente espera de um resultado de um teste. A gente vai buscar o que tem mais chance, o que ocorre com mais frequência e não o que é uma absoluta verdade, tá? E sempre o passo seguinte é um próximo experimento, um outro teste para você aprender com isso que está sendo feito. Aliás, eu gosto um pouco de falar experimento e não teste, porque para mim experimento traz bem aquela visão de que eu estou aprendendo com isso que eu estou fazendo. E o teste, às vezes, é como se fosse assim, é só para, sei lá, para ver se deu certo. Não é bem isso, é um aprendizado mesmo, tá? E dentro desse aprendizado pode ser que você identifique que algumas coisas não caminharam para aquilo que você queria, não funciona, a hipótese que você levantou estava errada, as pessoas não se interessam dessa forma. E quando isso acontece, você pode tanto guardar a sua ideia para um outro momento, que pode ser que funcione mais lá na frente, quanto você pode descartar. E aqui, quando a gente fala de descartar a ideia, às vezes a pessoa fica com, sabe, uma dorzinha assim por dentro de fazer esse descarte, mas é importante de lembrar de que a ideia não é a pessoa. Eu não sou a ideia que eu tive. Se eu estou descartando uma ideia, é a ideia que não funcionou, não tem nada a ver comigo, não é eu que não tive a inteligência ou alguma coisa para montar aquilo. A ideia não estava pronta ainda e ideias, por mais que às vezes você pode sentir um bloqueio, não ter tantas respostas para aquilo que você queria, mas as ideias, elas brotam, assim, elas aparecem e vão crescendo. Pode ser que aquela que você descartou não era melhor e melhores virão. E é legal de lembrar de uma comparação, que é como se ideias fossem areia na praia. Vai chegar uma hora que você vai ver que tem tantas ideias que seu problema é de ter ideias demais. E aí escolher uma, né? Ou qual dessas ideias que vai ter mais chance de dar certo é que acaba sendo o seu problema.
E uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a inovação, ela é como se fosse um jogo de probabilidades. Por que isso? Porque você vai fazendo um processo de que você testa, você experimenta, né? Você ajusta e continua fazendo. Você não vai falar assim, eu estou inovando e já está pronto, sabe? Assim, ó, é isso daqui. Não, você vai indo, né, nesse processo cíclico. Você experimenta, aí você ajusta, aí experimenta de novo, vai ajustando. Então, realmente é um jogo de probabilidades e você tem que saber interpretar o que dá certo e o que dá errado e agir para que isso cada vez seja reciclado, tá? E quando a gente precisa de um ponto de partida para inovar, é legal da gente lembrar aqui de algumas boas perguntas que ajudam muito os processos de inovação. Então, o primeiro deles é o que a gente já sabe sobre aquela ideia que a gente tem, sobre aquilo que a gente quer fazer. Então, o que a gente já sabe é mais fácil. A outra pergunta é o que a gente não sabe. Depois é o que a gente precisa aprender. E depois é como aprender o que a gente não sabe. Então, quando a gente fala desse processo, então é o que a gente sabe, o que a gente não sabe, como eu aprendo, o que eu preciso aprender e como eu posso aprender aquilo que eu não sei. É importante da gente ver isso, porque dentro disso tudo, o que é mais importante é justamente o que você não sabe. A gente pode achar que assim, o que eu sei é o que vai me levar adiante. Buscar o que você não sabe pode ser a chave para que você consiga realmente compor uma ideia que faça sentido, que tenha chance de atingir maior número de pessoas. E a fundo, ver como que você pode sair da onde você está para colocar aquilo que você está fazendo num patamar diferente. Buscar e assim, deixar claro, eu não sei sobre tal coisa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso estudar, eu preciso experimentar. Uma das melhores formas que a gente aqui trouxe de aprender sobre alguma coisa que a gente não sabe, que a gente tem total incerteza, é experimentando. E não precisa esperar estar pronto para experimentar. Eu espero que tenha te ajudado e que a gente veja a sua ideia proliferando aí pelo mundo inteiro e depois você venha me contar. Muito obrigada, beijo, até o próximo vídeo. Tchau!